Bora lá, galera, mais um vídeo do nosso canal, né? O Corinthians venceu aos 44 minutos do segundo tempo, gol de Yuri Alberto, o único gol aí do time do Corinthians no jogo, e com esse resultado, o time do Corinthians coloca o time do Ceará praticamente rebaixado. Vai depender de alguns resultados dos jogos de amanhã. Dependendo do resultado, o time do Ceará já vai ser rebaixado amanhã, né? Muito triste aí o time do Ceará, que fez uma campanha tão boa na Sul-Americana e hoje está nessa situação, 17º colocado. E se o Cuiabá vencer, praticamente já coloca o time do Ceará rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, galera. É isso aí, o Corinthians já estava garantido na próxima edição da Libertadores e agora chega a 64 pontos, brigando aí, quem sabe, pela segunda ou terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Galera, eu separei um trecho aí do programa Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre Corinthians e Ceará, galera. Lembrando, o link vai estar na descrição, crédito total a ESPN do Grupo Disney, e bora lá pro vídeo. Boa noite, fãs de esportes, bem-vindos ao nosso Sport Center. Falando muito de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, especialmente da vitória do Corinthians, gol no finalzinho com o professor Celso Zelt. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Abel, boa noite, fãs do esporte. É isso aí, a gente já olha a tabela do campeonato e faz a triagem, né, das últimas, as últimas coisas que estão valendo aqui, o vice-campeonato, uma briga aí com o Fluminense, Inter e Corinthians, o pessoal de olho nas vagas da Libertadores e o rebaixamento. Hoje já tivemos o Avaí consolidado como segundo rebaixado. A briga tá boa lá embaixo. Ceará, com um empate, já não estaria bem. Perdendo do Corinthians, então, tá quase condenado. Eu falei, vitória do Corinthians sobre o Ceará. Exatamente. Esse pontinho que o Ceará segurava até os últimos minutos era importantíssimo e poderia, de repente, ajudá-lo aí na procura pela permanência, na busca pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará vai continuar lutando contra esse rebaixamento aí, provavelmente até a última rodada, se não for rebaixado antes. Vai depender de outros resultados, mas vamos ver o gol então, professor? Vamos sim. Gol da vitória corintiana? O gol do Yuri Alberto, uma jogada, bela virada, né? Hoje o que o Fausto Vera virou de bola assim nesse jogo não está escrito no gibi. E aí, no bate e rebate, o João Ricardo, que pegou muito também, acabou jogando a bola nos pés do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, nesse jogo, perdeu gols mais fáceis. E nesse foi só deixar a bola bater no pé dele, no final 1-0 para o Corinthians. Num jogo Perdeu em que gols mais fáceis do que esse, professor? Teve no primeiro tempo, né? O primeiro tempo, o Corinthians até os 30 não fez nada. Mas quando fez, houve chegadas, menos como essa chegada. O Ceará chutou uma bola na trave, acho que é o lance que a gente vai ver agora. Um chute de fora da área. E a essa altura do jogo só dava Ceará, né? O Corinthians demorou muito para acordar para a partida, né, Abel? No fim do primeiro tempo acordou, teve boas oportunidades, teve essa com o... Essa é aquela do Yuri Alberto, que o goleiro João Ricardo até toca na bola, mas o árbitro não dá escanteio, né? Ele dá um toquinho de leve na bola, uma raspadinha. Tem outra também com o Yuri Alberto, vai ter a bola na trave. Essa é a do Yuri Alberto, que o João Ricardo realmente faz uma excepcional defesa, né? E ainda vai ter a bola na trave do Renato Augusto. Tudo isso no primeiro tempo, que foi muito mais movimentado que o segundo. O segundo teve menos Corinthians, teve menos Ceará. Olha a bola do Vina, daqui a pouco, que o Cássio vai pegar. Essa foi uma boa intervenção também. Acho que essa é a trave, né? Do Renato Augusto. Isso, tabela do Renato Augusto com o Duqueiroz, olha, ele devolve para o Renato Augusto e ele acerta o travessão. Seria um lindo gol, né? Uma bela jogada. Tudo isso no primeiro tempo, que foi bastante mais movimentado. Essa é a defesa do Cássio, né? Uma grande defesa. No chute do Vina. O Cássio, mais uma vez, se mostrando aquele goleiro da bola do jogo, né, Abel? E tudo isso na primeira etapa. Na segunda, nós tivemos menos oportunidades. Ainda tem esse lance do Ceará, uma defesa firme do Cássio. E aí, o chute do Jô, torcedor do Vozão, estava ansioso para aquela lei do ex, com o Jô fazendo gol no Corinthians, mas não foi dessa vez. Jô, que é o maior artilheiro da arena, né? Poderia ampliar essa marca, claro, misturando aí, seria um gol contra o Corinthians, né? No segundo tempo, algumas mexidas foram fundamentais para que o Corinthians conseguisse o resultado, né? Um time que entra com o Ramiro de um lado, com o Matheus Vital, com o pé trocado do outro, tem realmente dificuldades de chegar, de ameaçar
Mas aí, essa altura do jogo, já tinha entrado o Roger Guedes, que chuta essa bola na trave, na cobrança de falta. Foi um jogo com bastante lances agudos, né? Mais no primeiro tempo. No fim, uma vitória merecida do Corinthians, que soube sofrer, como diz o outro, no momento mais difícil da partida. Aquela altura, até os 30 minutos, do finzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, o Ceará procurou segurar o resultado, que não era o ideal, mas diante da dificuldade dos seus adversários, né? Amanhã o Coritiba enfrenta nada menos que o Flamengo reserva, mas é o Flamengo. O Cuiabá enfrenta o campeão Palmeiras. Então, o Ceará contava com isso e contava também que nas 2 últimas rodadas vai jogar com os rebaixados, né? Com o Juventude, com o Avaí fora, com o Juventude em casa. Mas agora ficou muito difícil para o Ceará, como a gente vai ver. E a gente tem números na tela do nosso Sport Center, professor Celso Unzelt e fãs de esportes que nos acompanham. Vocês podem ver aí que o Corinthians ficou muito mais com a bola, 62%, né, de posse de bola. Chutes, até que há uma superioridade corintiana, mas um equilíbrio maior, vamos dizer assim, 15 chutes do Corinthians e 12 do Ceará, como a gente viu ali nos melhores momentos também. No alvo, 2 do Corinthians, 4 do Vozão. Agora, grande chance, 6 corintianas e nenhuma do Ceará, se a gente considerar que aquele chute do Vina não foi uma grande chance, né? Ações na área rival, 19 corintianas, 23 do Ceará e muito mais passes certos do Corinthians do que do time cearense, professor. Ainda tivemos as bolas na trave, 2-1 para o Corinthians. E no primeiro tempo, o Ceará chegou a abrir uma vantagem de 9 escanteios. 9 escanteios a 2, primeiro tempo. Aí sim. No segundo, não. No segundo, o Corinthians botou um pouco mais de água na fervura. O Ceará perdeu as grandes chances do jogo naquele momento até os 30 minutos. Não conseguiu fazer o gol ali, só restou tentar segurar um resultado que acabou escapando. Lembrando que o Ceará, neste segundo turno, 17 jogos, só ganhou 1. Do Santos. Foi uma vitória sobre o Santos, né? Teve a tentativa com o Lúcio, não deu certo. E como a gente vê aqui, ó, ali na nossa tarja, ele pode ser rebaixado ainda nesta rodada, dependendo dos resultados de Curitiba e Cuiabá. Já o Corinthians, professor Celso, neste momento, 4º colocado, 64 pontos ganhos, né? Já com a sua vaga para a Libertadores já estava garantida. Em fase de grupo, que é importante sempre lembrar. Exatamente, na fase de grupo. Galera, pra mim foi um vacilo do time do Ceará, né? Não conseguiu segurar o resultado no final aí da partida. Era só segurar o empate, já seria importante, porque dependendo do resultado do Cuiabá, o time do Ceará não seria rebaixado. Agora vai ficar torcendo contra uma derrota amanhã do time do Cuiabá para poder tentar se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Para mim foi um grande erro do Ceará ter apostado no técnico Lúcio Gonzalez. Não deu certo, a equipe caiu muito de produção e não conseguiu se recuperar. Só foi caindo e agora não tem jeito mais. Não tem jeito, não adianta quando chegar nas últimas rodadas querer ganhar. Agora não adianta, tem que ter pensado lá atrás. Os pontos que o Ceará perdeu complicou agora, porque o Ceará teve uma queda gigante também lá no primeiro turno, né, quando estava disputando a Sul-Americana, venceu, né, na época ainda estava com o Dorival, conseguiu vencer todas as partidas da primeira fase, da fase de grupos da Sul-Americana e depois não conseguiu mais nada. A equipe só vem caindo de produção e provavelmente vai cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E já o time do Corinthians, para mim, o Corinthians venceu no sufoco, né, o golzinho ali chorado do Yuri Alberto, né, que não é craque, né, mas ajuda muito a equipe. O Roger Guedes estava no banco, não tem motivo para poder manter o Roger Guedes no banco. Isso é briga do técnico também com o jogador, né? O Vitor Pereira tem essa briga já há muito tempo com o Roger Guedes. O Roger Guedes é aquele jogador marrento, não joga isso tudo pela marra que ele tem, né? Para essa marra que ele tem, ele deveria jogar no mínimo como um Ronaldo, né? No mínimo, né? Para ele ter essa marra toda, porque ele não joga. Não joga isso tudo, é um bom jogador e não é banco no time do Corinthians, só isso, né? Mas o Corinthians tem que pensar aí também no próximo ano. O Corinthians está dentro da fase de grupos da Libertadores, entrou hoje em campo já sabendo que já estava classificado, então isso é normal aí, a equipe não desempenhar tão bem. E já o Ceará não soube aproveitar as oportunidades que teve, né, de fazer o gol, né, e não conseguiu segurar o empate no finalzinho
do jogo. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece, você que está chegando, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.